Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal de como aprender farmacologia para a nossa primeira aula de antibiótico-terapia. Vamos trabalhar hoje com a microbiota para que você entenda que no nosso organismo nós convivemos com inúmeros micro-organismos que nós temos que entender que, na maioria das vezes, eles não causam nada, mas já para que você possa entender o que está presente na nossa microbiota. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, já dá um like aí, já se inscreve e já ativa o sininho para você receber notificações de novas aulas. Então vamos à nossa primeira aula de antibiótico terapia, começando aí pela microbiologia. Nós vamos ter uma sequência de aulas que vão ser disponibilizadas aqui para você nesse canal. E se você seguir, você vai aprender muito sobre a antibiótico terapia que poucos profissionais conseguem aí entender. Então vamos lá. Microbiota humana ou microbioma natural. O ser humano convive com muitos micro-organismos permanentemente, desde o nascimento até a morte, sem que necessariamente eles causem alguma doença. Eles estão presentes na pele, nas mucosas, em outros locais do corpo humano, usufruindo de nutrientes, temperatura, da umidade, da pressão osmótica e utilizando aí como fonte de energia, para se multiplicarem. Essa população de micro-organismos são comensais, relação simbiótica, harmônica, não fazem mal ao hospedeiro, pois colonizam o ser humano sadio de forma, como eu falei, harmônica, tudo bem? Em busca de benefícios, normalmente trazendo poucos problemas e não trazem problemas, mas vamos ver que tem algumas situações. Além disso, são denominados de microbiota normal. Então vamos lá, vamos conhecer todo esse processo e essas bactérias que vão estar presentes aí no nosso organismo. Lembrando, elas também trazem benefícios, sabe como? Como proteção contra infecção causada por outros organismos micro-organismos que possam vir causar alguma patologia, digestão de alimentos, produção de vitaminas e estimulação da imunidade. Primeiramente, a gente tem que entender que o nosso organismo tem sítios estéreis, ou seja, locais que não são colonizados, que é o caso do sistema nervoso central, trato respiratório, fígado, baço, rins, sangue. Lembrando, você está perguntando às vezes, mas e as doenças infecciosas que tem nesses órgãos? Sim, meningite, cefalite, neurotuberculose, toxoplasmose no caso do sistema nervoso, são por bactérias transitórias que estão passando ali e acaba ocasionando ali infecções, como é o caso da meningite. No trato respiratório inferior, não é colonizado, mas pode ter algumas infecções por micro-organismos transitórios, no caso da pneumonia, tuberculose, SARS, entre outros. O fígado, que é o caso da hepatite viral, tem o baço e rim, que é pielonefrite, tem a bacteremia, que é no sangue, mas isso é ocasionado por bactérias transitórias. Então, esses órgãos citados agora não são colonizados por nenhum micro-organismo. Já ao contrário disso, nós temos vários órgãos que são extremamente colonizados por bactérias. Você pode ver aí nessa animação que está piscando em vermelho, são as quantidades de espécies. O estômago, nós temos aqui o intestino, nós vamos falar da pele, também vamos falar do trato respiratório superior, porque o inferior não é colonizado, só por bactéria transitória que pode causar algum problema. Nós vamos falar também da microbiota do trato urogenital, tanto masculino como feminino. Então vamos lá, vamos primeiro falar do estômago. Olha que interessante, o estômago é um ambiente muito ácido, nós sabemos disso, até como defesa, dificultando aí o crescimento de muitos micro-organismos. Mas, entretanto, algumas bactérias sobrevivem, como proteobactério, bacterióides, actinobactérias, fusobactérias, tudo bem? Helicobacter, conhecemos também como Helicobacter pylori. Então, o estômago, apesar de ter toda essa defesa relacionada à acidez e também é um órgão que não é muito colonizado, mas tem aí suas espécies que conseguem resistir a todas essas dificuldades. Já o intestino, que é dividido aí em intestino delgado e intestino grosso, a gente pode ver que no intestino delgado, a microbiota do duodeno é semelhante à do estômago, por conta da questão do pH,
A microbiota do ilho é mais diversificada, como Streptococcus, Propinomas, Prevotella, são bactérias que ali vão estar presentes muito mais na região do ilho. Já o intestino grosso, gente, é o sítio do corpo com maior número de micro-organismos, sendo a maioria de bactérias anaeróbias. Exemplo disso é Bacteroides fragilis, Bifidobacterium, Enterococcus, que é o Fecalis, o Fécios, tem as Eubactérias, a família das Enterobacteriáceas, gente, que como principal representante, a Escherichia coli, a Klebsiella, o Proteus, que causam muito problema quando eles se localizam em outros locais. Lembrando que as bactérias podem sim se deslocar do local, aqui no caso do intestino, para a região do trato urogenital das mulheres, por exemplo, dos homens, mas principalmente das mulheres por conta da anatomia, e aí ocasionar bactérias, ocasionar infecções bacterianas, que é o caso da infecção urinária, que pode ser alta como baixa, tudo bem? Então aí é o nome e também algumas características aqui para você ver na animação dessas bactérias, tranquilo? Então vamos seguindo aí. Vamos ver o trato respiratório superior, que tem aí uma microbiota normal desse trato. Vamos ver aí a cavidade oral. Diversidade complexa, bactérias relevantes da microbiota normal. Streptococcus, Acinitomyces, Lactobacillus, Corynebacterium, isso aí na cavidade oral. Temos também um nariz, muito colonizado aí por bactérias relevantes da microbiota. Por exemplo, Streptococcus, o Staphylococcus aureus, o Staphylococcus epidermidis, que são bactérias bem ruins em alguns momentos. A garganta, colonizada aí por Streptococcus viridans, Streptococcus mutans, o Streptococcus epidermidis, algumas espécies neisserias, tudo bem? Só para que você entenda. Gente, aqui é a microbiota normal, não estou falando aqui de infecção não. São as bactérias que convivem ali de maneira harmônica. A gente sabe que quando eu tenho por conta de imunidade, por conta de algum processo, eu tenho uma colonização aumentada, porque essas bactérias que estão ali da microbiota normal, que não fazem nenhum mal no momento, podem ali adentrar o sistema e aí causar uma infecção, que é o caso do Streptococcus, no caso das amidalites, entre outros, tudo bem? Isso, e também pode ter outras bactérias que possam vir de fora, e aí, que nós chamamos de transitória, e causar algum problema naquele local, tudo bem? Então, só para que você tenha muita ciência do que a gente vai estar abordando aí ao longo de todas as aulas desse conteúdo de antibiótico-terapia. Mas, claro, eu vou te deixar bem afiado na microbiologia, que foi assim que eu aprendi. Olha aqui a pele, gente. A pele, ela tem, né, uma composição bem importante, diversificada, independente da área anatômica da pele. Presença intensa de microbiota transitória, porque a pele, você toca, você encosta em alguma superfície contaminada e tal, então é muito transitória, por isso que às vezes tem algumas infecções bem interessantes nesse local. Então, quem é as bactérias predominantes da microbiota normal? É o Staphylococcus epidermidis. Por que eu falo o sobrenome da bactéria Staphylococcus epidermidis? Porque existe Staphylococcus aureus, que é coagulase positiva, e tem os coagulase negativa, que é o epidermidis e o saprofítico, tudo bem? Por isso que eu vou sempre falar assim. Então, outras relevantes, como Staphylococcus aureus, coagulase positivo, Corynebacterium, Propinobacterius acnes, eu estou falando acnes para você lembrar que na pele a gente tem, lembra das acnes, né, das espinhas, né, vulgarmente falando, é pelo Propinobacterium acne, coloniza, que são comensais dali, mas acabam encontrando um ambiente bem interessante e acaba aumentando ali as suas colônias e causando uma reação bem importante, que é a inflamação que nós temos como característica aí da espinha, né, ou do acne, né? Então, tá aí a figurinha desses patógenos. E aí nós temos também infecções importantes do trato aí da uretra anterior, né, de ambos os sexos, do trato geniturinário, que é colonizada aí principalmente por Lactobacillus, Staphylococcus coagulase negativo e Streptococcus. A vagina, colonizada principalmente por Lactobacillus e outros importantes, como Staphylo, né? Então tem o Strepto, Gardnerella, vulgae, vaginalis,
Cândida, gente. Aí nós estamos falando de fungo, mas é só para que você entenda que de bactéria são essas aí, muito importantes. Mas, Clésio, e quando a gente tem infecção urinária? Eu já falei, que é uma bactéria que sai lá do intestino e, né, por conta de higiene, por conta de posições anatômicas, no caso da mulher, que a uretra é bem curtinha, muito próxima ali do ânus, você pode ter ali uma colonização de bactérias que é de um local para o outro, que nós chamamos de bactérias transitórias, tudo bem? Que vão causar, claro, com certeza, um mal ali naquele local. Então aqui a gente consegue ver aí um parâmetro, e você olha bem essa figura, que lindo, vai ficar aí para você assistir a todo momento. Aqui é só o começo para que você possa entender todo esse processo. O começo de muitas aulas que a gente vai estar trabalhando, e eu espero que você acompanhe, né? Ative o sininho aí para receber, porque agora, meu amigo, eu vou bombar esse grupo nosso, vou bombar esse nosso canal, assim como no Instagram também, me siga lá, Clésio Abreu, né? Me segue lá também, para que você possa também ter informações lá também. Então aqui é a primeira aula e nós vamos seguir uma sequência. Dentro da microbiologia, nós vamos ver aí coloração de grã, meios de cultura, como se diferencia um estáfilo de um estrepto, ou no meio de uma cultura de bactéria, como é que eu sei que é gram positivo ou gram negativo, como a gente vai ver a questão da coloração de grã. Mas beleza, descobri que é gram positivo. Como é que eu sei que é estáfilo, que é uma turma grande, né? Estáfilo tem coagulase positivo e coagulase negativo, e o estrepto, que tem, né, que gama alfa hemolítico, gama hemolítico, beta hemolítico, e tem os enterococos também, no caso dos cocos gram positivo, que engloba aí tanto o estáfilo como o estrepto, como também os enterococos. Então, é muita coisa que nós vamos ver, e eu te garanto que nunca mais você vai ficar nessa de fazer cursinho e não aprender antibiótico terapia, que esse negócio de decorar. Não, não é decorar, é aprender. Porque quem dita a prescrição de antibiótico é a bactéria, se ela é sensível ou não. Por isso que nós vamos ver muito de antibiograma e nós vamos nos debruçar sobre o conhecimento sobre os fármacos, que não são fáceis. Vamos entender a farmacocinética deles e o mecanismo de ação de cada um deles. Então, até a próxima aula. Não esquece de se inscrever aí, né, para que você possa ir acompanhando com a gente. Mas, lembrando, vai ter sempre um material de apoio no card aí embaixo, né? Um link para que você possa acessar o material mais completo de tudo isso que eu estou falando, porque não dá tempo de falar tudo. E aí você pode, meter bronca aí nos estudos. Então, até a próxima e viva o poder do conhecimento. Quando o farmacêutico não pensa, o paciente padece.